Boa tarde, leitor e leitora do Diário do Grande ABC, nesse dia histórico, eleições 2020. E, obviamente, nós do Diário estamos aqui acompanhando desde muito cedo. Para quem entrou no nosso site www.dgabc.com.br e também todas as nossas redes sociais, já viu que desde manhã ali, ó, o sol nasceu, nosso repórter já estava na rua, nosso fotógrafo já estava na rua e o pessoal também da redação apurando, vendo o que estava acontecendo, digitando, colocando minuto a minuto, tudo que foi de importante aí de votação nas 7 cidades. E agora, obviamente, estamos também com um boletim ao vivo aqui, eu, Marcele Belli e, claro, Rafael Rocha, editor de política. Tudo bem, Rafa? Tudo bom, Marcela? Tudo bom, pessoal que está acompanhando a gente aí desde cedinho, né? Desde as 6h30 a gente estava com a equipe na rua acompanhando a votação. A votação nesse ano, 1 hora a mais, começou às 7 da manhã, terminou agora há pouco, 5 da tarde. Então, quem quiser acompanhar como foi essa primeira etapa da eleição, a parte da votação, tá tudo lá no site, no dgabc.com.br. Isso aí, olha, gente, segundo o TSE, são 147.918.483 eleitores que estavam aptos a votar nesta eleição. E aqui no Grande ABC, nós temos 2.093.026 pessoas. O resumão, gente, foi super tranquilo, a gente não teve nenhuma ocorrência de relevância nas 7 cidades, né? A gente observou bastante a questão também do protocolo de segurança relacionado à Covid-19, lembrando que nossa campanha este ano, não troque vidas por votos. Então a gente ficou bem de olho aí se os candidatos respeitavam. E o Rafa agora vai dar então um resumão do que aconteceu aí e a apuração. As urnas já fecharam, né? Já não se pode mais votar. E a apuração acontece daqui a pouquinho, nós temos um site para isso, vocês vão acompanhar em tempo real, ó. Entra lá agora, ó, www.dgabc.com.br/eleical, sem o acento, obviamente, certo? É isso aí, Marcela. Vamos falar um pouquinho de cada cidade, como a Marcela disse. Foi muito tranquila a votação, sem muitas filas, foram raros os casos de maior problema, então tranquilidade. Teve um caso ali de boca de urna, mas também logo o pessoal da GCM de cada cidade que estava acompanhando a votação já conseguiu dispersar. A gente acompanhou a maioria aí dos candidatos a prefeito, os principais, as pesquisas balizam a gente também para a gente ter um norte das principais campanhas. Em Santo André, essa questão de ir ou não ir para o segundo turno foi que motivou as principais discussões do prefeito Paulo Serra, candidato à reeleição pelo PSDB, e do Bruno Daniel, que é, por enquanto, o principal opositor ao Paulo Serra. Bruno Daniel, irmão do Celso Daniel, né, ex-prefeito aqui da cidade. Bruno Daniel é candidato pelo PSOL, primeira vez que vem candidato em uma eleição. O Paulo Serra está bem cotado para vencer no primeiro turno, as pesquisas indicam com uma margem muito folgada a favor do atual prefeito. Então, essa discussão foi o principal mote da conversa. O Tucano, dessa vez, desceu um pouco do muro. Durante toda a campanha, ele evitou ficar entrando nessa de já ganhou, de ganhar no primeiro turno. Hoje ele já falou já fez umas falas mais polêmicas a respeito disso. Diz que tabu está aí para ser quebrado. Santo André não reelege o prefeito desde 2004, com a Vamileno. Já o Bruno Daniel apostava muito na ida do segundo turno, mas estava consciente do favoritismo do Paulinho, como é conhecido, né, o prefeito de Santo André, e já avisou que muito provavelmente o PSOL, na visão do Bruno, vai ter vereador e os vereadores vão fazer oposição para valer na cidade. Então, Santo André é o clima mais tranquilo e a questão de ir ou não ir para o segundo turno foi o principal assunto. Muita gente participando, obrigada pela audiência. Podem mandar os comentários aqui, enquanto o Rafa fala eu vou lendo e a gente vai interagindo, é assim que funciona ao vivo. E muita gente, Rafa, comentando a questão dos papéis, né, dos santinhos Nas ruas, isso não tem jeito. Toda eleição é a mesma coisa, a gente viu bastante papel na rua também aqui, né? Tem bastante, sim. É claro que quem é um eleitor mais antigo, vai lembrar que as ruas antigamente ficavam muito mais forradas de papel. Era um show de horrores. O Diário está bem na frente aqui do Américo Brasiliense, que é um dos maiores colégios eleitorais da região. Quem costuma votar no Américo Brasiliense via aquele enxurrado de papel. Foi reduzindo, até a lei eleitoral foi forçando isso para que houvesse essa diminuição, mas ainda tem bastante, mesmo o pessoal desrespeita no dia da eleição, achando que isso pode reverter em voto.
o eleitor acaba dando troco aí nas urnas, muitas vezes não vota em quem suja a cidade desse jeito. Faz o contrário, né, gente? Não é um péssimo exemplo. Todo mundo perguntou quem ganhou em Diadema, quem ganhou em São Bernardo? Calma, gente, a apuração ainda não começou, mas a gente está já na boca do pênalti aí para começar a apuração. Acompanhe tudo, nós estamos ali no nosso site real, acompanhando quem está ganhando voto a voto. Muito obrigada pela companhia de todo mundo. Rafa, todos os candidatos do Grande ABC voltaram, né? A gente acompanhou aí, votaram tranquilamente. Sim. Lula veio para São Bernardo, você quer comentar especificamente? O Lula voltou a votar, né? Em 2018 ele estava preso em Curitiba, ele não pôde votar. Dessa vez ele voltou na Escola João Firmino, voltou logo cedinho, ele usou aí até os horários dos idosos para poder votar, tem menos aglomeração. Diz que votou no Marinho e fez uma reflexão grande desse momento do PT, depois de ter perdido muitas prefeituras em 2016. Aqui na região, por exemplo, o partido perdeu em todas as cidades. Ele achava que o PT ia bem, ia conseguir se impulsionar na campanha desse ano. A previsão dele é essa. A gente em São Bernardo acabou de vir a primeira parcial de apuração. Aí o pessoal Olha que legal. O pessoal perguntando, fiquem atentos. Nós estamos com celulares aqui para trazer essas informações para vocês, gente. Começou agora, tá pouquinho, 0,13% dos votos apurados, mas o Orlando está batendo 70%. Orlando Morando, candidato à reeleição, atual prefeito do PSDB, 70% contra 14,3% do Marinho, Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo pelo PT, e o Rafael Demarque, que é vereador, candidato do PSL, 7,2%. E essa questão do segundo turno também foi debate entre os candidatos. O Orlando acreditando em vencer no primeiro turno, diz que fez um governo esses primeiros 4 anos que o credenciam para continuar na prefeitura, já venceu a eleição hoje. E o Marinho e o Rafael, os dois principais opositores, rechaçando por completo essa tese do Orlando, acreditando que o São Bernardense vai voltar para as urnas no dia 29. Olha só, estão perguntando aqui qual é a média de prazo para terminar a apuração. Obviamente, eu posso adiantar para vocês que é bem menos do que nos Estados Unidos. Sim. Isso com certeza, né? Mas qual é a média, Rafa, que você acha que vai acabar? O TSE está falando que até 22 horas, 10 horas da noite, todas as urnas vão estar apuradas. Algumas cidades aqui na região têm poucos eleitores, né, em comparação com grandes cidades. Então pode ser que daqui, sei lá, vou chutar aqui, mais ou menos 7 horas, 7h30, em alguma cidade a gente já tem o vencedor colocado. Mas o TSE está trabalhando com esse prazo de até 10 horas da noite, está todo mundo sabendo quem que é o seu prefeito. Vai todo mundo dormir hoje sabendo quem vai governar nos próximos 4 anos. Vai. Olha que beleza! O pessoal perguntando de São Caetano. São Caetano ainda não começou a apuração. Ainda não começou. São Caetano teve uma particularidade, né? Nessa semana o prefeito José Auríquio foi testado com Covid-19, então não pôde votar nem nele mesmo, né? O filho dele, o deputado Tiago Auríquio, também testou positivo, também não pôde votar, assim como a Denise Auríquio, mulher do prefeito. Então os 3 ficaram em casa. O ato político aí colocado da campanha do Auríquio foi conduzido pelo Dr. Serafim, que é candidato a vice pelo PL, atual vereador, hoje ele é candidato a vice. Ele estava muito tranquilo também. O Dr. Serafim já é um perfil mais sereno, é um médico que tem melhor diálogo, né? É um cara com menos rejeição. O Auríquio está tentando ir para o 4º mandato, naturalmente já fez mais disputas, as pessoas, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O Dr. Serafim é um cara mais querido por todos, até mesmo nas campanhas adversárias. Então ele manteve o tom assim, sem polemizar. E esse tom sem polemizar também foi adotado pelo Fábio Palácio, que é o principal adversário, o candidato do PSD. Durante toda a campanha ficou essa discussão da judicialização da campanha. O Auríquio está indo para as urnas com a candidatura indeferida. Ele teve uma condenação eleitoral de 2016 e tem um recurso que autorizou ele ser candidato. Ele está balizando esse recurso como para ser candidato, né? Ele se coloca nisso. Ele precisa recorrer em outras instâncias. O Auríquio acredita que, vencendo no voto hoje, vai para o TRE, que é o próximo órgão que ele tem que recorrer, e ou no TSE, que é em Brasília, ele consegue reverter e vira prefeito pela 4ª vez em São Caetano. Bate o recorde. Mas o clima de paz lá em São Caetano, pelo menos isso. Antes de falar de Diadema, que tá todo mundo perguntando aqui, só para deixar claro, eu e o Rafael testamos negativo para Covid-19, por isso que nós estamos perto, tá? Sim. Nós fizemos o teste, testamos negativos, estamos com toda a segurança aqui para trazer as informações para vocês como deve ser. Os leitores comentaram aqui que essa coisa de idosos era preferencial, tá, gente? Não era proibido
outras pessoas votarem no horário dos idosos. Por isso que a gente viu muita gente aí que não era idosa votando nos primeiros horários. Era preferencial, sim, né? Sim, justamente para evitar a disseminação para um grupo de risco. Não só os idosos, né? Mas quem também tem comorbidades que podem ser agravadas pela Covid-19 também tinha que votar pela manhã, mas não era uma obrigatoriedade, como você colocou, era uma questão de preferência. Diadema, nós temos alguma coisa aí, Rafa? Então, Diadema, a eleição lá, o processo de votação já foi um pouco mais polêmico, né? A gente acompanhou a votação do Felipe, ex-prefeito, candidato pelo PT, tentando também o 4º mandato, e acompanhamos a votação do Pretinho da Água Santa, que é o presidente da Câmara, do DEM, candidato que representa o governo do Lauro Michels. O Pretinho acompanhou a votação do Lauro, depois o Lauro foi acompanhar a votação do Pretinho também. Reclamaram muito de boca de urna que o PT teria feito ali pela cidade, diz que isso poderia pesar na eleição, mas de qualquer maneira eles estavam confiantes do Pretinho ir para o segundo turno, né? O Felipe, na reta final, buscou um sprint para ver se conseguia matar a eleição no primeiro turno, mas tem outros nomes aí colocados, o Ricardo Schil, do PSDB, o Taka Yamauchi, do PSD, e o Ronaldo Lacerda, do PDT, são os nomes que estão tentando aí buscar essa segunda vaga. Antes de subir para cá, eu conversei com algumas pessoas da própria campanha do Pretinho. O clima ali já não é muito legal, a campanha do Pretinho veio enfrentando muita resistência. Já tem gente ali dizendo que o Pretinho não vai chegar no segundo turno, a apuração nem começou e o clima já está desse jeito. A nossa equipe está indo lá também para acompanhar em Diadema esses principais comitês aí para ver como é que vai ser a disputa por lá, que tende a ser acirrada. É isso aí, gente. A equipe toda do Diário do Grande ABC trabalhando arduamente aí para trazer as melhores informações. Uma parte foi na hora da votação e agora outra parte também está na hora da apuração. Então fiquem de olho, a gente vai trazer todas as informações para vocês. Uma dúvida aqui, ó, do Moacir Souza, ele pergunta qual é a porcentagem que define o vencedor no primeiro turno? Como é que funciona? Vamos lá, aqui no ABC são 4 cidades que podem definir o prefeito no segundo turno. O critério da Justiça Eleitoral é ter mais de 200 mil eleitores. Esse cenário pode acontecer em Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá, todas essas cidades com mais de 200 mil eleitores. Vamos começar pelas outras. São Caetano, Ribeirão e Rio Grande. Quem teve mais voto leva. Não tem segundo turno, então conta simples. O candidato bateu o segundo colocado, é o próximo prefeito. Nesses 4 municípios, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, trabalha com a tese dos 50% de votos válidos mais um. O que é um voto válido para o TSE? Excluem-se os brancos e nulos e contabiliza só o voto que foi para alguém. Dessa cesta, quem teve 50% dessa cesta mais um voto, já ganha no primeiro turno. Se não atingir esse percentual, se bater 49,9% mais um voto, que não deu 50%, vai ter segundo turno o eleitor dessas 4 cidades, Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá, vão ter que voltar para as urnas no dia 29, se isso acontecer. 29, é isso aí, ó. Thiago Drummond elogiando a gente, vocês são demais, parabéns, muito obrigada. O Gustavo Assunção perguntando se os votos dos vereadores saem aos poucos ou vai sair tudo de uma vez. Sai aos poucos também, assim como dos prefeitos, né? A votação começa devagar, mas a questão dos vereadores, nem sempre, aí também é bom explicar, nem sempre o mais votado vai conseguir a sua cadeira. É uma regra muito complexa, que envolve a questão de quociente eleitoral, é uma conta mais complicada, mas no site do Diário vai estar todo explicado, os 142 vereadores eleitos no Grande ABC, vai ser mais para o fim do dia mesmo, vai ter que esperar, porque tem vezes o vereador não consegue entrar por 1 ou 2 votos. Então, vamos ter que esperar todas as urnas fecharem, justamente para saber quem vão ser os 142 vereadores do Grande ABC. Legal, a gente já falou de São Bernardo, São Caetano, Santo André, Diadema, falta Mauá, né? Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Mauá já tem um percentualzinho aí de apuração, 0,13%. O Átila Jacomuzzi, prefeito, candidato à reeleição do PSB, aparece em primeiro lugar com 39% dos votos válidos. E o Juiz João, do PSD, com 18,9% é o segundo colocado. Em Mauá, a tendência é de um acirramento muito grande por essa segunda vaga. O Átila deve ir para o segundo turno, até por esses percentuais. As pesquisas indicavam o Átila muito bem consolidado em primeiro lugar. Já o Juiz João, que é a primeira vez que ele vem candidato a prefeito ou algum cargo público, e o Marcelo Oliveira, vereador representando o PT, vão disputar voto a voto essa vaga no segundo turno, essa segunda vaga no segundo turno. Esse começo de apuração, embora pouquinho voto,
mostra muito claro, foram 55 votos para o juiz João e 54 para o Marcelo na primeira apuração. Vai ser no voto ali, vai ser emocionante mesmo para acompanhar a apuração em Mauá. Tende a ser a mais emocionante da região. Olha só quem é de Mauá e fique atento, uma final do Copa do Mundo praticamente. Ribeirão Pires e Rio Grande. Vamos falar os dois juntos, né? Que aí são as duas menores cidades da região. Em Ribeirão Pires, a eleição ficou muito polarizada entre o atual prefeito, o Kiko Teixeira, do PSDB, com o Clóvis Volpi, ex-prefeito do PL. A gente acompanhou a votação dos dois. Eles também baixaram as armas aí nesse momento de voto, falaram muito do como dialogar com o eleitor, esperam que o eleitor tenha entendido melhor a mensagem para conseguir um dos dois vencer. Tem a questão jurídica que deve empurrar um pouco mais essa disputa para frente. O Kiko está concorrendo com a candidatura indeferida e a candidatura do Kiko tenta indeferir a candidatura do Volpi. É um balaio jurídico aí. O Volpi teve as contas rejeitadas depois de ter a candidatura dele agora deferida, então acabou virando um balaio jurídico. Eles acreditam que essa disputa também em Ribeirão Pires não termina hoje, como em São Caetano, muito provavelmente termina no voto, mas nos bastidores da Justiça Eleitoral vai mais para frente. E em Rio Grande da Serra, a gente acompanhou a votação tanto do Claudinho da Geladeira, ex-vereador, hoje no Podemos, e a Marilza de Oliveira, PSD, que é a candidata que representa o prefeito Gabriel Maranhão. Então, a gente falou um pouco com os dois, eles também estão num clima muito mais tranquilo, mais sereno. Que pegou Covid também, né? O Gabriel Maranhão pegou Covid, mas foi votar, deu tempo já dele, se recuperou. Deu prazo, né? O inicial aí para ele conseguir votar, foi votar. Também a campanha toda da Marilza está precisando de todo quanto é voto, né? O governo está em cima, buscando todos os votos possíveis aí para a Marilza conseguir ser uma prefeita de Rio Grande da Serra, seria a primeira prefeita da história da cidade. Não, olha, ia falar besteira. É a segunda prefeita da história da cidade. Rio Grande da Serra já teve uma mulher prefeita, que é a Irineia Midoli, nos anos 70. A Marilza tentaria voltar, mas aí é uma questão diferente. Ela tem uma vice-mulher também. Seriam duas mulheres comandando a prefeitura, a Marilza de Oliveira e a Helenice Arruda. As duas seriam candidatas, seriam prefeitas caso fossem eleitas, mas as pesquisas mostram o Claudinho da Geladeira hoje na frente. Bom, a gente vai subir aqui para o estúdio para trazer o boletim para vocês, aí de tempos em tempos, fiquem ligados, tá? Todo mundo tá perguntando aqui, cadê o Santo André, São Caetano? Calma, a gente já vai sair. São Caetano não começaram, as apurações ainda não começaram. Não começaram, mas enquanto a gente não vem ao vivo aqui para falar com vocês de novo, entra no nosso site www.dgabc.com.br/eleical, tá tudo lá, certinho, em tempo real, tá bom? E aí daqui a pouco a gente volta para trazer os próximos resultados, certo? Até mais. Até mais, gente. Boa.